esta luz tem chegado, para nós. Nós vamos ter nesta noite mais uma mensagem que vamos estar lendo, juntamente com o culto de oração, Juntamente com o culto de oração. Sempre é bom lembrar a igreja, Todos que estão presentes e a audiência invisível, que o culto de oração é para você trazer as suas petições também, Amém. E às vezes, como está escrito aqui, não tem nenhum pedido de oração hoje, Então, ou tá bom demais, ou não tem ninguém que está querendo colocar suas necessidades aos santos, Às vezes passa despercebido estas coisas, a tua necessidade, E nós temos aprendido isso, que devemos colocar as nossas petições, as nossas necessidades diante de Deus, comunicar aos nossos irmãos e pedir as orações dos santos. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, Para isso nós temos dado esta oportunidade do culto. E no livro de Romanos, no capítulo 12, a escritura dessa leitura da mensagem, o poder de transformação. E o profeta usa essa escritura: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Aí está o título da mensagem, o tema, Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos orar, que você possa fazer a sua oração neste momento. Pai Celestial, nosso coração, neste momento, Pai, está alegre por saber que esta luz tem chegado para nós. Nós queremos, nesta noite, Pai, através da leitura da Tua Palavra, nos alimentarmos deste pão. Amém. Deste pão, Pai, que o Senhor tem dado para as nossas almas. Estamos gratos, podemos sentir esta boa atmosfera neste lugar, nesta noite, e creio, Pai, que nós somos criadores da atmosfera. E aonde tiver um irmão, uma irmã, uma família, nesta hora, nos seus lares, que eles possam também, Senhor, sentir essa atmosfera, Pai, ao levantar as mãos, ao abrir a boca, soltar a voz e adorar ao Senhor, e poder dizer amém para a Tua palavra, Pai. Queremos sentar neste momento, nesta mesa espiritual, Senhor, e comer deste pão, e alimentar as nossas almas, e saciar a nossa sede, Senhor, pois é a Tua promessa nesses últimos dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Então o profeta começa aqui, com esta mensagem, poder de transformação, cantando: somente crer, tudo é possível, somente crer. Somente crer, tudo é possível, somente crer. O Mombrano e a congregação sussurra: somente crer. Tudo isso para que se faça uma atmosfera ao nosso redor. Seria um tanto difícil para alguém se expressar numa ocasião como esta, para dizer o quanto aprecio este privilégio de estar aqui, nesta manhã, entre vocês, para ministrar a palavra de Deus, com a qual estou seguro que estão
familiarizados. E quero agradecer ao irmão Léo e ao irmão Gene e a todos vocês por esta maravilhosa oportunidade. Enquanto ouvia o primeiro hino até o último, há algo acerca destes cânticos. Muito importante valorizarmos os cânticos. É uma adoração que simplesmente não se acha mais. E é sempre um grande privilégio para mim quando venho aqui, mais ou menos uma vez por ano ou duas, para me saciar com a excelência desses cânticos. Estava pensando nesta manhã, quando o irmão Léo anunciou o cântico, eles vêm do leste e do oeste, e acerca de minha esposa tê-lo cantado quando parti para... Deixei Billy e Rebeca para começar este grande reavivamento, à frente dele, melhor dizendo, de como abrangeu as nações, e estava pensando enquanto contemplava este bonito grupo de damas de aparência limpa. Lembro-me que Meda, nessa época, era uma delas. Ela era uma mocinha de cabelos negros e agora está como eu. Estamos ficando velhos e grisalhos. E nosso tempo está se esgotando. E ainda assim, com esta maravilhosa esperança de que seremos novamente reunidos nele, onde não mais haverá tempo, idade avançada, nada para nos estorvar ou nos aborrecer. Amém? Eu creio que não conheça nenhum lugar que já tenha visto na vida, especialmente com tantas pessoas assim, aonde houvesse tantos amáveis cristãos com este amor. Jamais permita que isso morra entre vocês. Lembre-se. Eu costumava ter um pequeno ditado entre as pessoas. O nome da minha esposa era Hope, minha primeira esposa, a mãe de Billy. Eles costumavam, havia 3 de nós nesta época, Hope, eu e Billy. Costumávamos nos chamar de esperança, fé e caridade. Assim, parecia ter uma fé robusta, esperança, fé e caridade, por assim dizer, naqueles dias, para crer que esta palavra era verdade e que o que Deus tinha prometido, Ele faria. Começa a conversar com a igreja, dando uma saudação, falando sobre os hinos, falando sobre o amor entre a igreja. E, entretanto, veja, a maior desta é a caridade, é o amor. Como o irmão Léo expressou esta manhã. Amor. Havendo línguas cessarão, havendo profecias serão aniquiladas, porém, havendo caridade, a qual é amor, sempre permanecerá. Estão vendo? Querido Cordeiro moribundo, tua preciosa palavra nunca perderá o seu poder, até que toda a igreja redimida de Deus seja salva para não mais pecar. Desde que pela fé eu vi a corrente que tuas fluentes feridas suprem, o amor redentor tem sido o meu tema e será até eu morrer. Eu penso que não há nada maior do que o amor. E o amor, se não podemos expressá-lo agora, podemos dizer que temos amor. Somente estamos dizendo isto. Porém, quando realmente podemos expressar o que dissemos que temos, então o mostramos em nós próprios. Agora, não somos um povo perfeito. Nós cometemos nossos enganos. Então, eu quero que vocês percebam, irmãos, que a leitura, como que o profeta vai falando aqui, porque a leitura da mensagem não é uma leitura, não pode ser somente uma leitura, como eu disse, uma leitura normal assim, como se lê um livro qualquer, Você tem que ler entendendo que ele está pregando, que ele está falando com a igreja. Então ele está dizendo sobre o amor, e ele dá continuidade a isso, dizendo, que nós, agora,
não somos um povo perfeito. Nós cometemos nossos enganos, fazemos coisas que são erradas. Porém, veja, o amor cobre tudo isso. Agora, estamos dispostos, quando vemos nossos enganos, a voltar e pedir desculpas uns aos outros. Então, o amor que cobre não é que ele deixa impune, porque o amor é corretivo. O amor que cobre não é o amor que não tem humildade, não é o amor que não tem respeito, não é o amor que não tenha, né, essas qualidades como aqui. O amor, porém, veja, o amor cobre tudo isso. Então, o que ele faz? O amor que cobre tudo isso faz você, né, quando está errado, ou quando se engana, né, quando vemos nossos enganos, a voltar e a pedir desculpas uns aos outros. Sim, esses são guerreiros. Esses são realmente homens e mulheres que são corajosos. Qualquer homem pode sair ao campo de batalha que tenha suficiente ousadia para sair ali. Porém, quando ele é derrubado, então se levanta e tenta novamente. Veja, havia um cântico que um jovem e uma jovem cantava na igreja. Se eu caio ou se falho, veja, se eu caio ou se... Eu esqueci como continua. Deixe-me levantar-me e tentar novamente. Perdoa-me, Senhor, prova-me uma vez mais. Está vendo? Está vendo? Se caio ou se peco, deixa-me levantar e tentar novamente. Somente perdoa-me, Senhor, e prova-me uma vez mais. E com essa quantidade de 120 pessoas aqui juntos, você está fadado a encontrar coisas algumas vezes. O inimigo se infiltrará entre vocês e através da mente de vocês e começará isto, aquilo. Apenas pare quando ele o fizer. Lembre-se do passado, lembre-se desta manhã, lembre-se das vezes quando vocês estiveram assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Quer dizer, quando se faz isso, você não vira ingrato. Isso é o que o amor faz, né? Você não vira um ingrato, você não vira uma ingrata. Então, nós estamos sujeitos, irmãos, como disse o profeta, estamos sujeitos com uma quantidade de 120 pessoas aqui juntos. Você está fadado a encontrar coisas, algumas vezes o inimigo se infiltra aqui. Através da mente, e começa isso, e começa aquilo. É para fazer o que quando isso acontece? Disse, pare, apenas pare. Né? Lembre-se das vezes quando vocês estiveram assentados nos lugares celestiais. Alguns de vocês são encanadores, alguns são carpinteiros, alguns são isto, né? Costureira, pedreiro, carpinteiro, encanadores, mecânico. Alguns são isto, aquilo outro. Vocês se relacionam com o mundo a cada dia, quando estão lá fora. Porém, quando virem essas coisas e grandes tentações surgirem, somente recorde destes pequenos, sagrados lugares onde estão assentados juntos. Que bom é recordar isto. Amém, irmãos? Recordar que nós temos um lugar onde nós nos reunimos em lugares celestiais. Amém. Com a única coisa que permanece, a única coisa. Seu trabalho se extinguirá um destes dias. Sua saúde se extinguirá. Até mesmo sua vida aqui na terra se extinguirá. Porém, isso não se extinguirá. E se ele é o centro de todas as coisas, então, mantenhamos a mente na coluna do centro, que nos atraiu a isso. Amém? Então, se você chega a errar, a falhar, a cair, como eu disse, você está
nós estamos fadados, né, a ter essas coisas entre nós, mas nós temos o amor que cobre tudo isso. Amém? O que faz? O amor faz você pedir perdão, o amor faz você voltar atrás, o amor faz você se humilhar, o amor faz você corrigir. Amém? O amor, se eu caio, né, eu levanto e digo, Senhor, prova-me de novo. Amém? Que coisa, né? Então ele está dizendo o quê? Por quê? Porque você está mantendo a sua mente na coluna do centro, que é Cristo, que é a palavra. Então nada te tira, nada te move, nada te faz parar, nada te tira, né? Se você está na coluna da onde, irmãos? Na coluna do centro. Que coisa! Este amável grupo de pessoas de aparência limpa. Eu gostei disso aqui. Não me refiro tanto às suas roupas. Suas roupas estão limpas, naturalmente, coisas assim. Seus rostos, está vendo? Penso nessas pequenas damas aqui, sem um traço de batom em nenhuma delas. Será que o profeta estava observando ou não? Daria para pensar assim, mas, irmão Brano, o senhor veio aqui pregar e está olhando na boca das irmãs para ver se tem batom? Está olhando no rosto das irmãs, ver se tem maquiagem? Está olhando na roupa das irmãs, se estão compridas, se estão decentes? Mas ele disse, penso nessas pequenas damas aqui, sem um traço de batom em nenhuma delas. Todas de cabelo longo. Jovens e idosas, de meia idade, e todas. Não só as jovens, né? Não só as idosas, de meia idade, todas de cabelo longo. Está vendo? Bem, vocês simplesmente não imaginam que tesouro tem aqui. Veja, neste pequeno serviço religioso. Quero agradecer ao irmão e à irmã, né, Chantes, também, e por este privilégio de me hospedar em sua casa. Este é o lar deles. Agora que venderam sua propriedade, eu acho, no Canadá, e vieram peregrinar conosco. Nós não temos mais possessões terrestres. Estamos buscando uma cidade por vir, da qual o artífice e construtor é Deus. Eu agradeço aos irmãos Léo e Gene pela lealdade que têm tido. A visão que lhes foi dada quando nos encontramos pela primeira vez. Sem dúvida que ele lhes contou muitas vezes. Foi estranho. Eu não enxerguei isto exatamente desta maneira. Eu sabia que havia algo à frente. Quando o jovem companheiro veio a mim como um sonho que tinha tido de uma pirâmide, de pé nesta pirâmide, ele subiu até onde eu me encontrava e eu estava de pé em um disco, um prato, ou algo como uma luz. Ele disse, irmão Brana, como se sobe aí? Eu disse, irmão Léo, Deus tem que colocar uma pessoa nesta posição, aqui em cima, eu disse. Agora que o irmão viu, volte às pessoas e diga-lhes que crê que isto é Deus. E mal sabendo, então, quando tive uma vaga, eu amo os rapazes e queria colocá-los em uma posição aonde pudesse estar com eles. E começaram a fazendo fitas, porém, vejam, se dependesse de mim, eles ainda estariam fazendo fitas. Que eu saiba, porém, que coisa maior Deus fez por eles do que fazer fitas. Veja, quase qualquer pessoa pode fazer uma fita. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo? Esses rapazes aqui, eles gravavam os cultos. Então, ele teve um sonho que ele estaria que ele viu que tinha uma pirâmide, né, e que o irmão Brano estava lá em cima daquela pirâmide, e ele disse, como se chega aí, lá em cima dessa pirâmide? Então, o irmão Brano disse que Deus que tem que colocar uma pessoa naquela posição, porque cada posição que você ocupa no corpo, quem tem que colocar é Deus, que tem que colocar você nessa posição. E principalmente como pregador. Você vai ver aqui que ele começa a falar sobre o ministério desse irmão, que eles gravavam os cultos.
né? Como nós temos as gravações aqui. Você pode estar gravando os cultos, você pode estar tocando, você pode estar... E Deus pode te colocar, mudar a sua posição de acordo com a vontade dele. Quase qualquer pessoa pode fazer uma fita que tem inteligência para ligar um gravador ou consiga vender. Porém, requer-se a direção do Espírito Santo para dirigir um grupinho em conjunto, assim, esta manhã, e mantê-los juntos em harmonia e unidade, e ainda se apegando à mensagem. É a responsabilidade, né, irmãos, que Deus tem que colocar o pastor ali, o ministro ali, para manter o grupo como? Juntos, em harmonia e em unidade. Deus, possas tu conceder a este povo vida longa aqui na terra, felicidade e alegria, e então entrar no gozo do Senhor no fim do caminho. Amém? Amém? Você pode dar amém na leitura aí também, viu? Está sendo abençoado, os irmãos que estão lendo aí em suas casas, né? Estamos agora prontos para uma batalha. A trombeta está para soar, os hinos foram cantados, agora vem a palavra. Por isso que, às vezes, irmãos, o profeta disse, os hinos foram cantados, agora estamos prontos para uma batalha. Porque ouvir o culto, irmãos, principalmente nesse tempo que estamos vivendo, é uma batalha que você trava na sua mente aí. Você tem que ouvir a voz de Deus, como nós temos aprendido. Ele disse, os hinos foram cantados, agora vem a palavra. Eu penso, enquanto aqui me encontro, que vocês sabem. Sim, vocês provavelmente sabem. Porém, ao ouvir os comentários desses jovens soldados aqui, e eu ficando velho, ouvindo em derredor de sua fé e confiança, e de como se tem empenhado para crer na mensagem que por Deus me foi dada, agora... Se não fosse por todos vocês, a mensagem não faria nenhum bem. Veja, tem de haver alguém para crer nela. Eu sou um desses que crê nela. E enquanto estiver vindo de Deus, haverá alguém para crer nela. Veja, Deus preparou um caminho. Ele estabeleceu sua grande economia dessa maneira, que, quando ele envia algo, há algo ali para receber este algo. O abismo responde ao chamado do abismo. Tem de ser dessa maneira. Eu gosto da palavra que o irmão Gênio usou na oração esta manhã. Em seus augustos átrios. Eu me sinto desta maneira quando cruzo aquela ponte ali. Ponte que se atravessa para entrar no trailer park, para vir aonde Deus é reverenciado e respeitado. E sempre o mantém assim. Não importa quando o inimigo. Não importa quando o inimigo. Para mantermos a harmonia, irmãos, para mantermos a unidade, como eu disse, para mantermos a adoração, para mantermos a igreja com as suas faces limpas, né? Decente, e tendo seus trabalhos, né? Então, o profeta está apenas saudando a igreja. Estamos prontos para a batalha, a trombeta está para soar, né? Os hinos foram cantados, e ele disse, vamos entrar na palavra. Mas aqui ele está saudando a igreja. Como eu disse, nessa saudação ele está mostrando a qualidade da igreja, ele está mostrando a qualidade do ministro. Ele diz, um ministro que foi chamado para essa posição. Está mostrando a qualidade dos hinos, a adoração, e dizendo assim, olha, eu gosto de vir aqui pelo menos umas 2 vezes por ano, para ouvir esses cânticos, para ouvir esta harmonia, 100 e poucas pessoas juntos. Disse, então, quando o inimigo vier, vocês olham para o centro, para aquilo que nos sustém, aquilo que nos segura, não importa para onde vier, né? Ele disse, agora lembre-se, não se esqueça disso, irmão Léo e irmão Gene, especialmente. Agora, vocês pensam que Satanás vai permitir que isto continue assim? Sem nenhum impedimento? Oh, não, com certeza que não. Ele voará para dentro um destes dias, como um redemoinho. Mas quando o inimigo vem como uma corrente de águas, o Espírito de Deus levanta uma bandeira contra ele. Gente do céu, eu vou falar para vocês, dê amém para a palavra.
Viu? Dê amém para a palavra. Olha o que ele está falando para nós nessa noite aqui. Isso aqui ele está falando para mim. Você faz parte desse povo aqui. Não deixe que os negócios dessa vida te sufoquem tanto que você não possa dar amém para a palavra. E não precisa gritar, e não precisa fazer, nós já aprendemos que a palavra, irmão, para nós, ela é suficiente, ela é apta para nós, é o alimento para nós. O que o profeta está dizendo aqui, ou nós estamos contando uma história lá, estamos lá vendo a história, ou nós estamos vendo a nossa realidade aqui. Você é uma família, eu sou uma família. Você pensa que o inimigo não vai vir sobre você? Você pensa que o inimigo, você está bem com o seu esposo, você está bem com a sua esposa, você está bem na sua casa, você está bem no seu emprego, o inimigo vai vir, é isso que ele está dizendo. Mas quando ele vier, Deus vai levantar uma bandeira. Não está alegre de saber que tem uma bandeira? Amém? Ele vai levantar uma bandeira em seu favor. Mas quando o inimigo vem com uma corrente de águas, o Espírito de Deus levanta uma bandeira contra ele. Somente mantenha-se em oração por si mesmo perante Deus. Apegue-se a quem, irmãos? Apegue-se uns aos outros. Mantenham-se firmes em Deus. Por quê? Se vocês se amam uns aos outros, isto mostra que amam a Deus. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Eu pensei faz pouco, que bonitos cânticos. Ele volta de novo a falar dos cânticos. Que belas vozes. Que belas vozes. Que excelente grupo de homens e mulheres, esposos, esposas, jovens, velhos, de meia idade, assentados juntos aqui. Eu pensei, bem, eles deveriam ter isto lá em Prescott. Deviam estar lá e deviam ter um pequeno programa de rádio dessa maneira. Então, vejam, isto não seria exatamente o que Deus chamou estes jovens a fazer? Estão vendo? Estão vendo? A noiva está sendo chamada a sair. Veja, chamada a sair. Agora, meu trabalho é aqui para chamar. Então, coisas assim. E onde vocês se reúnem em uma colônia e se mantêm firmes, onde vocês querem educar seus filhos, cada um velando cada dia, como o olho da águia velando por seus pequeninos. De modo que vocês, se virem algo errado, então chame essa pessoa a um lado e orem sobre isso, e coisas assim. Mantenha isso puro, santo, de modo que o Espírito Santo possa ter um lugar para visitar. Ele pode visitar-nos aqui nesta noite? Como que ele vai visitar nós? É nós, irmãos, que somos responsáveis de manter o lugar para que ele possa visitar. Como? Como, irmão Brana? Como manter? Manter apegando-se uns aos outros? Ah, mas o irmão fez algo errado. O que tem que fazer se ele fez algo errado? Sair da igreja? É isso, irmãos? O que tem que fazer? Estamos sujeitos a errar, está sujeito a falhar, está dizendo, é crucificar, não. Por isso que toda queixa, irmãos, que se tem na igreja, todos os problemas têm que ser resolvidos entre nós. Por isso que Paulo disse, se nós vamos julgar o mundo, ele diz, nós não podemos julgar as causas entre nós. Então ele disse, se virem algo errado, então chame essa pessoa a um lado e ore sobre isto. E coisas assim. Mantenha isto puro, santo, de modo que o Espírito Santo possa ter um lugar para quê? Para visitar. Então não é qualquer lugar que o Espírito Santo visita. Deus gosta de ser adorado. Então diga, Deus gosta de ser adorado. E quando você o adora, não é exatamente cantando um cântico, como nós cantamos. Então eu estou cantando, eu estou adorando? Não. Mas cantando no espírito de adoração. Veja, então você sente o Espírito Santo ressoar, você sente ressoar.
E ao ver jovens corpulentos aqui, somente me lembro do dia em que esse grupo de jovens companheiros sentado aqui, rapazes jovens e suas amáveis esposas sentadas aqui, homens corpulentos, rústicos sentados ali, simplesmente chorando como bebezinhos. O Espírito Santo ressoa em você e algo acontece. Ora, vejam hoje, aqui nas ruas, estão vivendo em adultério, sujeira do mundo e coisas assim, e pensar que vocês podem se apartar e se reunir desta maneira, pois como o salmista disse, ó, quão agradável e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o azeite da unção, amém? Que estava sobre a barba de Arão, que escorria até a orla das suas vestes. O quê? Esse azeite da unção, o qual vocês sabem o que o azeite da unção fazia, e ele o preservava para ir à presença de Deus. Veja, ele tinha de estar ungido com esse azeite antes que fosse à presença de Deus. E quando os irmãos podem viver em união, é comparado a esse azeite. A esse azeite. Qual azeite? O azeite da unção. Então, veja bem, o azeite da unção era aquele azeite que Arão colocava, era derramado sobre ele para que ele pudesse ir à presença de Deus. Então, o lugar que o Espírito Santo é bem-vindo é aonde os irmãos mantêm isto entre eles. Então, o profeta está aqui, nós estamos se preparando aqui para, dentro dessa leitura aqui, e vendo que o profeta está sentindo essa presença ali na igreja. E todo pregador, irmão, todo pastor, todo ministro, ele sente a igreja quando ela está se unindo, e se tem alguma coisa errada, acerta, entre o esposo, a esposa, irmão, irmã. Se o inimigo vem, ele está olhando para o centro, para o poste central, acertando aquilo, para que possa manter o quê? Mantermos em união. Então, quando os irmãos podem viver em união, é comparado a esse azeite. Vocês estão entendendo, irmãos? Nós, então, entramos na presença do Senhor com essa unção de quê, irmãos? Com essa unção do quê? Vocês estão lendo aí? Então, responda. Com essa unção de... Tá, eu quero ouvir a voz de vocês. Com essa unção de... Irmãos em união. Então, os irmãos em união formam o quê? Uma unção. Então, o que o diabo quer? Desunir. Porque se desune aqui, desune ali, não tem unção. O azeite representa o Espírito Santo. Agora, tenhamos apenas uma palavra de oração antes de entrar no estudo da palavra. Compreendemos até aqui, não compreendemos? Dá um culto só a saudação do profeta, não dá, irmãos? Você viu que só aqui já tem um culto. Já tem algo para nós ir para casa e meditarmos. Aí ele vai orar, Vamos orar com ele, junto com ele, Que você possa orar junto. Pai Celestial, como nosso irmão expressou esta manhã, o entrar nos augustos átrios do Senhor. Agora, Pai, nós compreendemos que este grupo de pessoas aqui, agora pelo que digo, tentarei responder no dia do juízo. E esses são teus filhos, abençoa-os, Pai, continuamente. Abençoa o irmão Léo e o irmão Gene, que eles sejam conduzidos pelo teu Espírito Santo para guiar essas pessoas enquanto fazemos esta peregrinação ao pôr do sol. E então, o Espírito Santo de Deus guia-nos ao Filho. Conceda-o, Senhor. Parte o pão da vida para nós, através da palavra. E nós estamos. Agora, compreendemos que estamos em batalha agora. Estamos vestindo peças da armadura aqui nesses soldados, com as quais eles terão de lutar nas horas que restam
na vida. Eu rogo, Senhor, que Tu corretamente coloques cada peça em seu devido lugar, onde eles possam estar protegidos contra o inimigo quando quer que ele venha contra eles. Conceda ao Senhor, nós rogamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Cada pecinha, né? Amém? Cada peça dessa armadura. Agora, eu sou tanto lento ao falar porque eu não sou um ministro treinado. Eu sei que há pessoas aqui que são hábeis, inteligentes, intelectuais, e deixaram isto para vir agora e se quebrantar em humildade. O grande Paulo, o apóstolo, eu me lembro de suas palavras, quando ele disse que eu não vim a vós com as palavras persuasivas dos homens, porque aí colocareis vossa fé nisto. Mas vim a vós no poder do Espírito. Veja, as grandes coisas que ele sabia que tinha, ele deixou. Eu me sinto esta manhã como homens aqui, como o irmão e a irmã professora aqui, procedente dos campos missionários, e muitos de vocês que são realmente inteligentes e hábeis. Eu me sinto muito pequeno para me pôr aqui de pé, sem mais educação do que tenho perante vocês, mas então, ao ver que vocês, desta maneira, se humilharam quanto aquelas coisas, as deixariam e se sentariam e ouviriam uma pessoa que mal sabe o ABC, isso faz de vocês grandes pessoas. Não é aquele que pode erguer os ombros e sair, é aquele que pode se humilhar. Eu penso, o caráter é medido por homem, não pelos músculos do braço ou pelos cabelos nas mãos, mas pelas bolsas nos joelhos de suas calças, por orar. Você tem alguma bolsa aí no seu joelho? Na sua calça, né? Eu penso que isso é o que faz o homem. Agora eu quero ler esta manhã algo da Bíblia. Eu gosto da palavra. Vocês gostam? Agora, nós já adoramos ao Senhor e continuaremos a adorá-lo. Agora, adoremo-lo como uma espada afiada e cortante enquanto ela se move através de nós, para verificar onde nos encontramos. Eu digo isto porque este é um lugar onde sinto que posso ensinar as coisas que quero dizer esta manhã. Não é em todo lugar que ele podia ensinar. Esse eu sinto, porque este é o lugar onde sinto que posso ensinar as coisas que eu quero dizer esta manhã. Então, naturalmente, o irmão Léo e Gene e eles irão exercitá-las quando partirmos. E salientar os pontos. Então, aqui que está, irmãos, as coisas. Eu gosto desses detalhes da mensagem, sabe? O profeta estava ali. Ele disse, aqui está um ministro chamado por Deus, a igreja unida, a igreja em união, né? Ele disse, então, eu vou aqui ensinar a palavra. Vou pegar essa espada afiada e cortante, que é a palavra, para verificar aonde nos encontramos. Ele disse, e esse lugar aqui, eu posso falar essas coisas. E, naturalmente, o pastor local, que está dizendo, o pastor local aqui, vai fazer o que com essas coisas? Você está com a sua Bíblia, está com a sua mensagem ali? Quem que está? Você está com a sua caneta ali anotando os pontos? Tá? Vai fazer, então, que ele disse que o ministro local ia fazer? Exercitá-las com a igreja. Disse, quando partimos, só exercitar, irmãos? Não. E salientar os pontos. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje, irmãos? Eu estou fazendo o que o profeta disse que era para um pastor fazer. Exercitar a igreja e salientar o quê? Os pontos. Como o ouvi tão bondosamente mencionar em sua mensagem esta manhã, que ele lança a mão disso. Porém, não se pode dizê-lo da plataforma assim, ou nessas fitas. Porém, veja, apenas sente e as estude. Apenas continue estudando-as, vezes após vezes. É difícil de entender. Tantas pessoas entendem mal isto, e sabiam vocês, pequeno rebanho, que
que assim entre todos os humanos sempre foi? Todos compreenderam? Todos estão vendo aqui? Diz assim, sente, estude, continue estudando, vezes após vezes, repetidamente, salientando os pontos, exercitando os pontos. Por quê? É difícil de entender. Tantas pessoas entendem mal. Irmãos, é difícil, igreja, de entender eles. Tantas pessoas entendem mal e estão entendendo mal. Leia, estude. Irmãos, não é, como disse o profeta aqui, você tem que pegar os pontos, você tem que exercitar, você tem que salientar, né? Você tem que ouvir. Se não puderem compreender nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, veja bem, se não puderam compreender nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nem mesmo os apóstolos, veja, então, como poderíamos esperar compreender isto neste dia? Veja, ele dizia coisas de modo direto, você sabe, e ele não as explicava. Ele simplesmente as dizia. Como, por exemplo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Se houvesse um médico por perto? Então, irmãos, nós temos que entender o que o profeta está dizendo aqui. Ele diz, olha, muitas vezes o nosso Senhor Jesus Cristo não foi compreendido, até mesmo. Eu estava lendo hoje em casa isso. Hoje eu estava lendo de manhã em casa. Hoje eu estava lendo. Quando Jesus teve a sua segunda multiplicação dos pães. Quantos lembram que foi 2 multiplicações dos pães? Levante a mão. A primeira multiplicação, quantos pães ele multiplicou? Os irmãos aí, quantos? A primeira multiplicação. Aí depois, teve a segunda multiplicação. Porque às vezes nós olhamos só para a primeira, né? Aí teve a segunda. Então, na primeira, quantos cestos de pedaço sobrou? 12. E na segunda? Está vendo como a segunda é mais difícil um pouco, né? Na primeira multiplicação sobrou 12. Na primeira. Na segunda sobrou 7. 7. E aí, os discípulos entraram num barco. E havia um pedaço de pão no barco. E aí Jesus disse para os discípulos assim, cuide com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí um olharam para o outro assim e disse, será que ele está falando isso para nós cuidar porque nós não trouxemos pão? Aí Jesus olhou, viu, vocês não estão entendendo? Aí ele tinha que explicar. Tinha que, né? Aí eu estava falando com a minha esposa, se olharmos, né? Sobrou 12 pedaços, né? 12 cestos. Eu colocando aqui o meu, né, parecer, vamos dizer assim, o meu pensamento nisto. 12, fala dos 12 apóstolos, não fala, irmãos? Na primeira multiplicação. Depois, na segunda multiplicação, sobrou 7. 7 fala do quê? 7 selos, 7 eras, 7 mensageiros, né? Vocês estão entendendo, irmãos? Então, eles não entenderam, né? Então, Jesus disse, né, aos seus discípulos, despedindo a multidão, entrou no barco, dirigiu-se ao território de Magdala. Aí, né, chegando-se os fariseus, saduceus, para o tentarem, pediram que lhe mostrasse algum sinal. Ele disse, não vai ser mostrado nenhum sinal. E passando, no 5, e passando seus discípulos para outra banda, tinha-se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhe, adverte e acautelar-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo,
É porque não nos fornecemos de pão? E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens? E de quantos cestos levastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardeis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas do que, irmãos? Mas da doutrina dos fariseus. Mas quem vai entender, irmãos? Ele disse, viu, vocês cuida do fermento dos fariseus. Cuida do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles pensavam, eles começaram a razoar entre si que aquilo era o pão natural, irmãos. Mas como Jesus tinha o discernimento, sabia que, viu, vocês não compreenderam? Não compreendeis ainda? Vocês não compreenderam o que foi? Quantos cestos sobrou na primeira multiplicação? Quantos cestos sobrou agora? Como foi a multiplicação? Para quem eu dei? Como foi? Então, eu estou pedindo para vocês se guardarem do fermento, não do pão natural, mas da doutrina dos fariseus. Então, uma doutrina, irmãos, às vezes você olha uma doutrina, quando se fala uma doutrina errada, né? Uma doutrina errada. As pessoas dizem, o que será uma doutrina errada, né? Uma doutrina errada tem 99% do quê? De verdade? Você pensa que vai, como disse o professor, você pensa que você vai ficar assustado assim? Irmãos, ou nós temos que, como ele está dizendo aqui, salientar os pontos. Então, para mim, irmãos, a leitura da mensagem é assim. O que o profeta está dizendo aqui? O que o profeta está dizendo? Que o ministro ali deve salientar, vocês devem estudar. Quantas vezes é para estudar, irmãos? Vamos ler o parágrafo 33 de novo? Vamos? Eu digo isto, porque este é o lugar onde sinto que posso ensinar as coisas que quero dizer esta manhã. E então, naturalmente, o irmão Léo e Gene, e eles irão fazer o quê? Vamos dizer junto? Irão exercitá-las quando partirmos. E salientar os pontos, como o ouvi tão bondosamente mencionar em sua mensagem esta manhã, que ele lança mão disso. Porém, não se pode dizê-lo da plataforma assim ou nessas fitas. Porém, veja, apenas faça o quê, irmãos? Vamos lá. Sente-se e as estude. Apenas continue estudando-as. Quantas vezes? Por quê? É difícil de entender. Tantas pessoas fazem o quê? Entendem mal isto. Irmãos, eu pediria assim para a igreja nessa noite, para aqueles que estão me acompanhando. Sabe o que você deve fazer? Levantar a mão para o Senhor e pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim e me dê discernimento. Revele para mim a tua palavra. Me dê um entendimento. Essa é a oração nesta noite, irmãos. É difícil de entender? É. Mas ele pode revelar para nós. Amém? Não entenderam bem o Senhor Jesus? 35. Agora, se houvesse um médico por perto, ou um enfermeiro, ou algo assim, naquela congregação, naquele dia em que ele estava falando, bem, eles disseram, este homem é um vampiro. Veja, quer que bebemos o seu sangue? E ele nunca explicou isso. Ele somente o disse, irmãos. Porém, mais tarde, Paulo veio e fez o quê? E esclareceu isto. Como era tomar a comunhão? Você sabe, comendo a sua carne, bebendo o seu sangue, e deste modo ele somente disse estas coisas. Finalmente, por último, os apóstolos, certo dia, até mesmo após a ressurreição,
houve um que estava reclinado sobre os seus ombros, João, a quem ele amava. Ele era um jovem. E ele disse: que te importa se este homem ficar até que eu venha? Divulgou-se um ditado entre eles, que João não ia morrer até que Jesus voltasse. Mas não foi isso que Jesus disse. Não foi isso que ele disse. Olha aqui. Ele apenas, veja bem, o que ele disse? Que te importa? Que te importa se ele ficar? E então, naturalmente, você lê em uma palavra. Como que Deus, então, isto foi dito com um propósito. Estas coisas são todas com um propósito. Então, igreja, não pense que é diferente a mensagem do profeta. Não pense que muitas coisas o profeta falou proposital. Nós temos que entender isso. Ele falou proposital. E nós pegamos aquilo que ele falou proposital, como, por exemplo, isto aqui. Que te importa se este homem ficar até que eu venha? Então, o que divulgou-se entre eles, irmãos? Divulgou-se um dito entre quem? Viu? Vamos lá. Entre quem que divulgou-se um dito? Entre os apóstolos. Qual que foi o dito que divulgou-se entre eles? Que João não ia morrer até que Jesus voltasse. Mas Jesus não disse isso. Mas também não explicou nada. Ele apenas o disse, está vendo? Ele disse. Ele apenas, o que ele disse? Que te importa se ele ficar? E então, naturalmente, você lê em uma palavra. Como que Deus, então, isso foi dito com propósito, essas coisas são todas com propósito. Deus tomou esse jovem João, levantou-o no espírito, ele viu sua vinda direto até a era que está por vir. Veja, disse, que te importa se ele fica? Ele não o fez ficar fisicamente, porém a palavra que ele falou através dele nos tem trazido até esta era onde estamos agora. Veja, deste modo, tudo isto contribui juntamente para o bem. Amém? Então, o profeta deixa essas pepitas para nós meditarmos. Ele fala muitas coisas propositais e muitas coisas ele não explica, ele passa, e nós temos que estudar, nós temos que rever. Tem que ter harmonia, tem que ter coerência, né, como nós temos aprendido. Tem aquele que lê, entenda. Agora, nós vamos ler o livro de Romanos. Nós já lemos, não lemos? Vamos ler. É muito familiar. Quero tomar alguns versículos aqui, acerca de 2 ou 3, né? Primeiro versículo, 2 ou 3, eu acho que é, e ler. E nisto tentar explicar. Isto, como melhor eu saiba, pela ajuda do Espírito Santo. Romanos 12. Então, ele leu Romanos 12, né? E no 38, eu achei isto tão bonito para este grupo esta manhã. O que vocês de fato fizeram? O que ele disse? O que vocês fizeram hoje de manhã? Cantaram. Olha só, irmão, vê se você consegue entender. Vocês cantaram, vocês são um grupo unidos, tanto jovens como de meia idade, né? Como mais idosos, né? Vocês estão unidos, tem um pastor posicionado. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu achei isso tão bonito para este grupo esta manhã, o que vocês de fato fizeram. Agora, é uma conjunção, pelo que entendo. Esse e aqui, irmãos, é muito importante. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é o que todos queremos fazer. Não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos-nos pela renovação do nosso entendimento, para fazer a agradável e perfeita vontade de Deus.
agora que fomos salvos, como somos, que fomos cheios do Espírito Santo, como fomos, agora queremos que o sentimento que houve em Cristo haja em nós, para que possamos nos transformar das coisas carnais da vida e ser trazidos para fazer a perfeita vontade de Deus. Amém? É carnais? Está escrito aí? E por que vocês falaram amém? Eu falei proposital, tá vendo? Para ver, opa, o pastor falou alguma coisa ali. A igreja tem que ser assim. É isso que ele deu. Você viu o que quer falar proposital? Então, olha aqui, para que possamos, que haja em nós, para que possamos nos transformar das coisas carnais. Está escrito carnais aí? Naturais. Tá. Qual que é a diferença de carnais e naturais? Tem diferença? Às vezes eu faço essas perguntas, igreja. Eu sou um pastor que eu gosto que vocês aprendam. Tem diferença de carnais e naturais? Ixi. Será que tem? Tem, Moisés? Tem? O Monjosnei disse que não, né, Monjosnei? É. Talvez, no entendimento. Não tem problema, irmão Junei, que é para isso. Tem, irmão Adair? Tem? Irmão Adair, fala, tem. Tem? O Adair está só assim, com a cabeça assim. Será que tem? Qual que é a diferença de carnal e natural? Ele está dizendo coisas carnais e coisas naturais da vida. Coisas naturais da vida. O profeta responde isso na mensagem, a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, ele responde isso. Eu fiz questão de que vocês pudessem ver a diferença. Porque ele está dizendo assim, irmãos, olha que interessante, é por isso que é bom responder, não tem problema que eu gosto que eu responda. Olha o que ele vai dizer, irmãos. Volta de novo ali. Ó, agora que fomos salvos, diga, agora que fomos salvos. Bem forte, agora que fomos salvos. Como somos, né? E que fomos cheios do Espírito Santo. Como fomos. Agora queremos o quê? Que o sentimento que houve em Cristo haja em nós. Para quê? Precisamos nos transformar do quê? Naturais da vida. Então, você foi salvo, cheio do Espírito Santo. Sabe que tem alguma coisa carnal em você, depois que você é salvo e cheio do Espírito Santo? Tem? Não, carnal não. Porque o que é carnalidade? Carnalidade é adultério, prostituição, mentira, avareza, todas essas coisas carnais. Agora, o que são coisas naturais? Coisas naturais dessa vida. Você ir no mercado comprar um arroz, comprar um feijão, comprar um carro, construir uma casa, comprar um sapato, comprar uma roupa. Essas são coisas o quê? Naturais da vida. Vocês aprenderam? Amém? Vamos lá. Propositalmente eu coloquei isso aqui, propositalmente. Por isso que o profeta disse, irmãos, proposital. Na mensagem segunda vinda de Cristo, o profeta disse no parágrafo 17, ele disse as seguintes palavras: os discípulos de Jesus, uma vez chegaram ao ponto onde eles estavam olhando as coisas carnais, ou coisas naturais da terra. Você viu que ele fez separação aqui? Acho que dá para ler lá. Dá, né? Mas está pequena essa letra, né? Olha, coloque em azul lá para que a igreja acompanhe lá, né? Os discípulos de Jesus, uma vez chegaram a um ponto onde eles estavam olhando as coisas carnais ou as coisas naturais da terra. Agora, aqui nós queremos parar somente por alguns minutos e dizer que não tem que ser necessariamente as coisas
carnais que nos lançam fora. Algumas vezes, somente as coisas naturais irão lançar-nos fora. Tem diferença de carnal e natural, não? Tem, né? Agora tem. Então, vamos dizer assim, irmão Jonei, parabéns por irmão, que agora o irmão aprendeu, né? Não é verdade? Tem diferença agora, irmão Jonei, ou não? As coisas carnais seria assim, por irmão entender, irmão Jonei. Fumar é o quê? Carnal. Beber cerveja é o quê? Carnal. Prostituição é o quê? Carnal. Adultério é o quê? Carnal. Agora, o irmão comprar um carro, é carnal ou é natural? Não, natural. Você comprar um carro, você não está pecando. Você está pecando comprar um carro ou não? Não, você não está. Você comprar uma bicicleta, você está pecando? Está entendendo? Só que o profeta está dizendo que se a pessoa não cuidar, por exemplo, assim, lavar o carro, por exemplo, é carnal ou é natural você lavar o carro? É natural você lavar um carro. Mas o Bruno explica assim, se você chegar no domingo de manhã, que tem escola dominical, você ficar em casa para lavar o seu carro, o que está te derrubando você? As coisas carnais. Você ficou em casa para mentir, para roubar, para adulterar, para beber, para fumar, ou você ficou para lavar o carro? Entendeu? Fazer uma coisa natural. Eu precisava lavar meu carro, estava sujo, e eu fui lavar o carro. Que nem o profeta explica. Porque, às vezes, a dúvida do irmão é a dúvida de muitos. Quantos lembram como o irmão disse que ele ficava lavando o Ford dele? Lembra? Ele disse, eu ficava lavando o meu Ford, lavei, não tem uma peça hoje do meu Ford. Quem lembra disso aí? Tá. Quando ele estava lavando o Ford dele e polindo o Ford dele, ele estava fazendo uma coisa carnal ou uma coisa natural? Natural. Que é lavar o carro. Natural. É isso que ele está dizendo. Então, por que ele fala que os discípulos, né, aqui de Jesus, chegaram a um ponto onde eles estavam olhando as coisas naturais? O que é? Eles entraram no templo, irmão Junei, e começaram a olhar assim, olha que templo. Olha as pedras que Salomão construiu, olha as colunas, olha o ouro, olha a prata, olha que templo. Eles estavam pecando? Não. Eles estavam olhando coisas carnais? Não, eles estavam olhando um templo. Mas Jesus disse assim, viu? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado nesse templo. Por isso que ele disse aqui, Agora, aqui nós queremos parar somente alguns minutos e dizer que não tem que ser necessariamente as coisas carnais que nos lançam fora. Algumas vezes, somente as coisas naturais irão lançar-nos fora. Então, vamos aprender talvez, quero me fazer claro para vocês, né? Quantos lançar fora tem aqui? Nessa frase aqui. Nessa frase aqui que eu li aqui. Quantos lançar fora tem? 2, não tem? Tem as coisas carnais te lança fora. As coisas naturais te lança fora. Então, são duas coisas diferentes. As coisas carnais te lançam fora. Então, como o profeta disse, as coisas carnais dessa vida que se encontra em Gálatas 5. Vocês querem ver o que são coisas carnais? Você vê lá em Gálatas 5, né? Gálatas 5. Abre lá em Gálatas 5. Eu fiz de propósito aqui, porque se nós lemos, irmão, às vezes você lê e passa por cima, assim, que nem diz o profeta, passa por cima. E Gálatas 5. Abre a sua Bíblia em Gálatas 5. Gálatas 5. Quer ver? Olha lá para vocês verem, irmãos. Gálatas 5, verso 19. Gálatas 5, verso 19. O que está escrito ali, irmãos? Porque as obras do quê? Da carne. É isso, então, essas são coisas carnais. O que são as coisas carnais? Adultério, fornicação,
impureza, lascívia, tá vendo? Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, olha quantas coisas, heresias, tá vendo? Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, cerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, lá no 19, diz o quê? Porque as obras da carne são, tá vendo? Lá, volta no 19 lá. Porque as obras da carne são. Então, essas coisas te lançam fora da onde, irmãos? Do reino de Deus. Só essas coisas? O que o profeta está dizendo também que lança fora? As coisas naturais também podem te lançar fora. É errado. É errado. O profeta disse que é errado trabalhar no domingo? É errado trabalhar no domingo? É pecado ou não? Quantos já ouviram isso? Levante a mão. Poucos? Eu já falei isso na igreja. O disse, é pecado trabalhar no domingo. Quantos já ouviram? Deixa eu ver. É pecado trabalhar no domingo. Tá, agora trabalhar é coisa carnal ou não? Está escrito ali em Gálatas 5 que trabalhar é carnal. Trabalhar você vai ganhar o pão com o suor do seu rosto. Agora, se você não cuida, aquilo te lança fora. Dá um culto, não dá, irmão? Dá um culto. Dá um culto. Dá um culto. Não, mas eu não estou fazendo nada do que está em Gálatas 5 ali. Eu estou trabalhando. Você passa o dia inteiro e não lê uma mensagem. O dia inteiro trabalhando. O dia inteiro. Chega à noite cansado. O que te tirou você de ler a mensagem? Carnalidade ou a coisa natural? Estou cansado. Hoje trabalhei. Você leu a Bíblia? Nossa, não deu nem para ler a Bíblia. Você orou para dormir? Não deu nem para orar, que eu deitei e nem vi. Quando vi, me apaguei. O que tirou você da oração? A carnalidade ou as coisas naturais? Porque, se você... é isso que o profeta está falando aqui, irmãos, que eu gostei. Está aqui anotado em amarelo, aqui, se vocês pudessem ver. Vamos ler de novo ali o 39, na mensagem Poder de Transformar? Vamos ler? Isso é o que todos nós queremos fazer. Não nos conformarmos com esse mundo. Agora, essa conformação que ele está falando, irmãos, é o quê? Não conformar com este mundo, mas transformar-nos pela renovação do vosso entendimento. Ali, para fazer a agradável e perfeita vontade de Deus. Agora que fomos salvos, está vendo, irmãos? Fomos salvos, como somos, que fomos cheios do Espírito Santo. Olha, irmãos, que profundo. Você foi salvo, cheio do Espírito Santo, como fomos. Agora queremos, depois de tudo isso, queremos que o sentimento que houve em Cristo haja em nós. Para quê, irmãos? Para que possamos nos transformar das coisas carnais. É isso? Das coisas naturais. Irmãos, que tremendo isso, igreja. Eu creio que isso é o que está, como disse o profeta na mensagem ali que nós lemos, isso é o que está atrapalhando. Não é as coisas carnais, é as coisas naturais. Olha como que se dedica para as coisas naturais. Por que natural? Como disse, comer, beber, dormir, trabalhar, comprar, vender, se vestir. Coisas naturais da vida. Coisas naturais da vida. E ser trazidos para quê, irmãos? E ser trazidos para fazer a perfeita vontade de Deus através do quê, irmãos? Por transformação do Espírito de Deus por sua palavra. Você quer ver que tremendo que é as coisas, irmãos? Eu vou rapidinho aqui. Nós vamos chegar no 66, né? Se nós dá tempo de chegar no 66, porque eu começo a pregar. Mas vamos lá. Meu tema é o poder de transformação. Vocês estão sendo abençoados, irmãos?
Dormir é algo natural? Não é algo natural dormir? Algo natural. Mas dormir na igreja? Tem alguma coisa errada, não tem? Aí por que dorme? Porque estou cansado. Por que está cansado? Porque trabalhou, porque né, ficou lá e fez serviço, e fez pão, e o pão tem que assar. E não tem pessoa que perde o culto porque tem que assar pão? Não vai no culto hoje, põe os pão, amassei pão para crescer e não vai dar. É coisa carnal ou natural? Natural, mas isso pode tirar um culto seu. Será que você é capaz, que o pão fique aí, se crescer mais um pouquinho, depois eu ponho para assar, eu vou para o culto. Irmãos. É tremendo isso, irmãos. Você veio para ouvir a voz de Deus? Você veio para o culto de oração? Você veio para a leitura da palavra? Está sendo abençoado? Presta atenção. Não vou poder ir hoje. Por quê? Então, aprenda o que o profeta está mostrando para nós. Não é somente as coisas carnais que te lança fora. Às vezes pode ser coisas naturais da vida. Então nós temos que ser transformados. Então, o meu tema é o poder de transformação. Acho que vou deixar minha Bíblia aqui. Agora, costumava ser anos atrás, quando eu era jovem, né, como esses homens, que eu não tinha de anotar minhas escrituras. E coisas tais quando estava estudando. Porém, agora, uma vez que estou ficando velho, eu levo um livrinho comigo. E quando recebo algo, eu anoto. Tenho de colocá-lo na escritura, e costumava ser que eu simplesmente tinha essa linha de escritura bem aqui na mente, eu simplesmente vinha descendo, né? Porém, estimados amigos, eu não sou jovem como todos vocês esta manhã. Porém, estou velho e tenho passado por muitas batalhas difíceis. Irmãos, a gente sabe, a gente começa a ver, irmão, no tempo o que são batalhas difíceis. Dou graças a Deus por ser participante de batalhas difíceis. Sabia que você deveria agradecer a Deus por passar por batalhas difíceis? Por quê? O profeta disse, você quer chegar lá no céu sem cicatriz nenhuma? De batalha? Navegando que mesmo que ele disse, por um berço de ouro? Mas ele disse, eu tenho passado por batalhas difíceis. Veja, e o passar por essas difíceis batalhas o traz até onde você está essa manhã. Está vendo? De modo, tenho certeza que vocês entendem isso. Deus me fez passar por isto, para que minha vida pudesse abrir um caminho para dizer, isto é isto. Aquele tema que nós pregamos esses dias, lembra? Aprenda pelos meus erros que cometi. Amém? Prospere, isto é isto. Por isso que Deus faz a gente passar por batalhas difíceis. Por isso que eu disse, eu dou graças a Deus pelas batalhas, porque assim Deus pode dar a oportunidade da gente vencer essas batalhas. Ele levanta uma bandeira, né? Ele levanta uma bandeira e você pode chegar até onde você está aqui e cantar, ainda estou aqui, amém? Não tem sido fácil avançar, mas ainda estou aqui, né? É tua graça e nada mais, amém? Tenho certeza que vocês entendem isso. Deus me fez passar por isto, para que minha vida pudesse abrir um caminho para dizer, isto é isto. Veja, então todos vocês seguem por este caminho, porém antes de mim, houve alguém que abriu o caminho para eu ir. Estão vendo? E nós fazemos o quê, irmãos? E nós abrimos o caminho uns para os outros. E como vem, algumas vezes, um velho veterano ficando velho, suas marcas, né, todas sobre ele, e como Paulo certa vez disse, trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Está vendo? Enquanto Timóteo contemplava aquelas marcas, eu imagino, com reverência, conforme ele menciona
ao jovem Timóteo. Que bom, irmãos. Que bom é isso, sabe, irmãos? Você poder carregar marcas de batalha. E que você está de pé, como ele disse ali. Se você cai, você se levanta e diga: Senhor, prova-me. Porque ele dá muito mais valor para aquele que cai e se levanta do que para aquele que cai e fica prostrado. Agora, transformar. Vamos lá, irmãos? Transformar. Transformar. Vamos ver essa palavra aqui? Transformar. Eu trabalhava para a companhia de serviço público, onde tínhamos transformadores para transformar. Agora, a palavra significa em si mesmo, transformar significa algo que foi mudado. Algo que foi mudado de uma coisa para outra. Transformar. E como queria falar pelos próximos 45 minutos, ou 1 hora, né, sobre transformar, gostaria de usar esse texto. Eu posso vir a dizer algumas coisas aqui que parecem muito estranhas. Muito estranhas. E como o irmão Léo tinha acabado de dizer, tome isto e somente o estude um pouquinho. Veja, somente pensemos nisto por alguns momentos. Ele volta a dizer da mensagem. Porque a mensagem, irmão, ela é pão, sabe, irmãos? Ela é gostosa de você comer ela, de você se alimentar dela. Abre o seu coração nesta noite e estude um pouquinho. Transformar. Ser transformado é ser mudado e feito algo diferente. Só, irmãos, que o profeta está dizendo algo aqui para nós, igreja, que não tem como eu seguir sem fazer com que vocês meditem nisso. Ele disse que nós temos que transformar. Ele disse que nós temos que ser transformados do nosso entendimento das coisas carnais ou das coisas naturais? Das coisas naturais da vida. Vocês perceberam isso, igreja? Irmãos, para mim isso aqui está começando a ficar como é que eles falam, né? Está começando a ficar ali a coisa boa, né? O tutano do osso aqui, ó. No 39 de novo, marca lá. Depois que fomos cheios do Espírito Santo, depois que fomos salvos. Irmãos, o que mais você poderia pedir na sua vida, a não ser, Senhor, me encha do Espírito Santo? Não é, irmãos? Me encha do Espírito Santo. Senhor, me salva. Aí vem, você está salvo, você está cheio do Espírito Santo. Agora você vai ter um sentimento. Qual sentimento? Um sentimento que houve em Cristo. Haja em nós. Para que possamos fazer o quê? Ser transformado. Então, agora nós estamos rumo a uma transformação. O que é transformar? É você ser transformado daquilo que você é para outra coisa. Para outra coisa. Transformarmos das coisas naturais da vida, das coisas naturais da vida. É o que nós precisamos. É os cultos que estamos tendo aqui sobre os Éden, os 2 Éden. Sobre o reino. Então, Deus quer nos chacoalhar nesta noite. Deus está nos chacoalhando. Igreja, vocês estão muito naturais. Os discípulos, se os discípulos, irmãos, estavam dessa forma, quanto mais nós, ele diz, quanto mais nós. E quando as coisas começam a ficar natural, irmão, natural, você perde o que está acontecendo no sobrenatural. Ser transformado, 44. Mudado e feito algo diferente. Vamos continuar? Como um girino. Agora ele vai dizer, como um girino. Deixa eu ver aqui. O que eu pulei aqui? O senhor pulou de propósito no 40? Não, eu já fui, já passei o 40, já estou já aqui no... voltei para o 40 e já voltei para cá. É um zigue-zague, né? Rápido, né? Tá. Ó, o 45, como um girino.
Transforma-se de girino em um sapo. Quantos sabem o que é transformar do girino num sapo, irmãos? Interessante isso aqui, não é? Veja, em um dado momento, ele parecia um bagre. Ele nadava para lá e para cá. Ele tinha uma cabeça e sua cauda. E em tudo parecia exatamente um bagre, um peixe. Então, após algum tempo, ele começa a perder e ele perde a cauda. Que coisa, hein, irmão? Amém? Eu estou rindo aqui porque eu estou vendo o que o profeta está dizendo. Porque se coloca você no lugar do girino, um tempo você parecia um mundano, de repente você começou a perder, né? Você está entendendo? Aí começou a aparecer um filho de Deus, né? É isso que ele está dizendo, você começa a perder alguma coisa na sua vida. Você nasceu aqui como um girino. E as pessoas dizem, você é isso, é aquilo lá não tem jeito, aquela não tem jeito. Aí, de repente, você perdeu aquele costume ali, né? Você perdeu aquela vida. Não está contente de você saber disso? Aleluia. Após algum tempo, você começa a perder. Eu coloquei aqui, sabe, na minha mensagem, eu coloquei aqui entre parênteses, né? Após algum tempo, você começa a perder. Que bom, né, irmão? Perder para poder ganhar, não é? Ganhar o quê? Ganhar outra forma. Porque agora você vai ser transformado. Então, o que você perde? A cauda. Ele se transforma de uma espécie em outra. Eu acho que é isso que Paulo deve ter tido em mente quando falou isso. Olha onde que ele foi. Quando Paulo falou assim, transformai-vos pela renovação, ele estava dizendo, viu, transformai-vos é você perder, você vai perder coisas que estava acoplado em você. Você começa a perder, você começa até a perder aquela fisionomia, né? Você perdeu aquilo, né? Por isso que eu aconselhei uma vez uma família, até hoje eu lembro, já falei para vocês, né? Tem coisa que você tem que perder, tem coisa que você tem que perder. Porque você foi transformado. Entre nós, quem já conhece meu ministério já viu falar isso muitas vezes. Você guarda o profeta disse, você guarda uma garrafa de cerveja no porão, lembra que ele fala, uma garrafa de uísque lá no porão? Eu me converti, né? Agora eu me converti, mas e essa garrafa? Eu falei, vou guardar essa garrafa que eles não guardam, queima as pontes. Quem lembra que ele fala, queima as pontes? Você se converte e guarda uma calça comprida lá, né? Essa aqui eu comprei, paguei, assim, deixa lá, diz, o diabo vai vir e vai te tentar com aquilo. É a ponte faz você fazer o quê? Voltar. Eu disse, então queima as pontes. Tem que queimar as pontes. Tem que queimar certas amizades. Tem que queimar certas amizades. Tem que queimar, tem que cortar, tem que tirar da agenda, tirar do contato. Você tem que queimar, você tem que... Ele fala, queimar as pontes. Tem que queimar. Ele coloca aqui um girino transformando, né? Dá para pôr a imagem ali? Então coloca ali, vamos ver. Dá para ver ali? Dá para vocês verem ali? Olha lá, ó. Você quer ver, Olha lá, Como é que ele vai transformando, Aí. Olha lá. Daquilo ali que ele disse, parece um bagre. Tá vendo? Olha lá. Parece um bagrinho, um peixinho. Aí vai criando as perninhas, perde a cauda. Olha lá. Perdeu a cauda, tá vendo? Olha lá. É isso que ele disse. É isso. Agora, mostrando isso, irmãos, às vezes parece, pastor, mas olha o que o profeta disse lá no parágrafo 46. Anote aí, 46.
Eu acho que é isto que Paulo deve ter tido em mente quando disse o quê? Transformai-vos pela renovação. O que Paulo tinha em mente? Um girino se transformando em algo. Então, após algum tempo, ele começa a perder. Ele perde a cauda e ele se transforma de uma espécie em outra. De uma espécie em outra. Eu acho que é isso que Paulo deve ter tido em mente. Transformai-vos pela renovação. Veja, deixe-me citar isto corretamente. E não vos conformeis. Você sabe o que é conformar-se? Você sabe o que é conformar-se? Você sabe o que é conformar-se? Então são coisas da vida, irmãos. São coisas que cada família deve meditar nisso. Se você veio para cá, para o culto, você veio para orar, você veio para ler, não conforme. Não tem coisa que você não deve... eu já estou conformado já. Não. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação do vosso entendimento. As coisas que você um dia pensou serem preciosas, deixar isso e transformar-se em alguma outra coisa do que você certa vez era, ao que você é agora. Está vendo? Pela renovação do vosso entendimento, para quê? Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é o que todos queremos saber. Como fazê-lo? Está vendo? Nós estamos aqui, nós o amamos, ele nos salvou. Agora, que lindo isso aqui, irmão. Agora, diga agora. Queremos saber o que fazer. E estamos tentando dar um pequeno passo esta manhã. Vamos ler todo junto. Estamos pensando... Eu quero ouvir a voz dos irmãos, das irmãs, bem forte. Estamos pensando em dar um pequeno passo esta manhã para nos elevarmos um pouquinho mais. Amém? Então, o que vai sair nessa noite? Vai sair uma patinha, né? Vai sair alguma coisa. De qual espécie? De uma espécie sobrenatural. Vocês estão entendendo? Vai sair algo lá do céu. Algo imortal. Algo sobrenatural. Agora você vai ser transformado das coisas naturais para as coisas imortais. Você está sendo transformado do natural para o imortal. Amém, né? Algumas vezes temos que tocar estas coisas. Você somente espera alguns até que vejamos o que vem a ser. Vamos tocar em algumas coisas. Gênesis 1, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós compreendemos que a água, e a Bíblia diz no princípio lá atrás, que o mundo, era sem forma e estava vazio, não havia nada além de uma escuridão e caos. Em que horrível condição deve ter estado? Nada senão a profunda escuridão mais além, sem luz nem nada. E o bater da água, e essa estrela errante girava nas órbitas. Quem que é essa estrela errante que girava na órbita? Vamos ver se vocês conseguiram entender. Quem? Lúcifer. Quem mais? Vamos lá, é um culto, é bem bom assim. O que era essa estrela? Vamos ver um contexto aqui? Vamos lá? Vamos lá? Será que era Lúcifer ou era a Terra, irmão Davi? É bom isso aí, eu gosto. Vamos lá? Gênesis, vamos lá de novo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nós compreendemos que a água, a Bíblia diz no princípio lá atrás, que o mundo era sem forma e estava... O que era o mundo? A terra, certo? Não havia nada além de uma escuridão e caos. Em que horrível condição
deve ter estado? Nada senão a profunda escuridão mais além, sem luz nem nada, e o bater da água, e essa estrela errante girava nas órbitas por lá em algum lugar. Deve ter sido uma terrível massa de algo perdido como estava, não podia encontrar seu caminho. O que ele estava dizendo? Que essa estrela, irmão Davi, é aquilo que nós falamos esses dias, que a Terra saiu da onde? Do Sol. Lembra que nós falamos isso? Então, o Sol é o astro maior, e tudo saiu dele. Então, ele está dizendo, essa estrela, que ele se refere aqui, essa estrela errante girava nas órbitas por lá em algum lugar, é a Terra, sem forma e vazia, e a água ali... Tá. Não podia encontrar seu caminho. E isto é o que nos tornamos ao tornarmos estrelas errantes, longe de Deus, simplesmente sem esperança, sem Deus, somente batendo para lá e para cá, nas trevas, não sabendo para onde estamos indo. Deus tomou esse grande caos de trevas e o transformou em um jardim do Éden. Que coisa, igreja. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Capte isso, pegue isso aqui, alimente, coma isso aqui. Transformar. Então diz, transformar. Então vamos. Ele disse, eu vou entrar em algo aqui para que vocês possam ir compreendendo. Aí ele entra onde? Ele fala assim, primeiro ele dá o exemplo que o que Paulo tinha em mente era de transformação, era exatamente isso, de um girino para um sapo, certo? De uma espécie para outra. Aí ele diz, como que se transforma? Você é transformado pela renovação do entendimento, através da palavra. Você vai sofrendo uma transformação a cada dia. Então, depois que você é salvo e o Espírito Santo entra em você, você começa a sofrer uma transformação. Algo. Aí ele disse, olha lá em Gênesis 1. Olha lá para vocês verem. Você lembra da terra? Aí nós falamos isso. Você lembra da terra quando saiu do sol e ela foi distante, e aquele pedaço, né, de aquela estrela, né, que saiu do sol, que era ele dá um exemplo, uma terra pegando fogo, né, foi levado distante, congelou, e aquela terra ficou sem forma e vazia, certo? Por quê? Porque as águas, né, congelaram aquela terra, ela era sem forma e vazia, um caos. Um caos por causa disso. Por isso que é chamado assim, sem forma e vazia. E o Espírito de Deus movia sobre isso. Aí ele pega e faz o que desta terra, irmãos? O que ele diz no parágrafo 51? E Deus tomou esse grande caos de trevas e o transformou em um jardim do Éden. Por meio do que, irmãos? Por meio de sua palavra. É assim que somos transformados também, pela palavra de Deus. Quando Deus disse, haja luz, e essa massa de criação ali se aproximou do sol. Você pode dizer amém? E começou a girar em torno de quem, irmãos? E se tornou um jardim do Éden porque obedeceu a palavra de Deus. Ela fez a perfeita... Que coisa, irmão! Ela fez a perfeita vontade de Deus. Porque foi transformada do caos em um jardim do Éden pela palavra de Deus. Não tem transformação sem a perfeita vontade de Deus. Agora, é para isso que estamos aqui. Esta é a minha mensagem.
tem sido o tempo todo, é a palavra de Deus. Precisamos nos firmar nisto e, dependendo de outras coisas que aconteçam, sempre fique com esta palavra, sempre examine seus motivos e objetivos, se são conforme a palavra de Deus. Se não estão, deixe de lado, está vendo? Mas se está com a palavra de Deus, se alinha com a palavra de Deus, então fique firme nisto. Agora, Deus, algumas vezes, do mesmo modo que seu pequeno grupo aqui esta manhã, Ele não permite que aconteça da noite para o dia. Ele deixa Deus... É nós que somos apressados. Deus nunca está com pressa. Ele simplesmente diz e acontecerá. Porque quando Ele diz, alguma coisa tem que acontecer. Simplesmente vai acontecer. Ele deixa que aconteça em seu devido tempo. Amém. Então está dizendo, Deus deixa que aquilo vai acontecer. Aí ele cita os filhos hebreus. Os filhos hebreus, aqueles famosos personagens da Escritura que estavam defendendo que a palavra de Deus era verdadeira, eles disseram, nosso Deus é que nos pode livrar deste forno de fogo ardente. Contudo, veja, não nos prostraremos perante a imagem, porque isso é contra a palavra. Veja, todavia, se ele nos matar, ele nos ressuscitará. Veja, ele permitiu que caminhasse até a beira deste grande forno e caísse nele, antes que parecesse até mesmo ter prestado alguma atenção, como se nem mesmo estivesse observando. No entanto, ele sempre está observando, ele está sempre velando por isso. Agora, Deus disse, haja luz! E levou 6.000 anos para este Éden vir à existência. E somos ensinados na Escritura, porque um dia sobre a terra é nosso com 1.000 anos, com Deus. 1.000 anos sobre a terra são um dia com Deus. Assim, levou 6.000 anos para fazer esta terra e para fazê-la a um Éden. Porém, veja, foi Deus, o grande mestre de toda a inteligência, ele tinha em sua mente o que queria fazer. Do mesmo modo, como quando um homem que construiu esse trailer, quando vocês, irmãos, aqui que projetaram este parque, como iriam fazê-lo, estava na mente de vocês. Vocês continuaram trabalhando até concretizar aquela visão. Foi assim que Deus fez a respeito do mundo. Ele trabalhou, estava em sua mente. E se você notar, veio como por uma evolução. Como se estivesse aprendendo mais o tempo todo, fazendo algo maior e maior. Porém, veja, ele estava acima de tudo isto. E apenas deixou que evoluísse até isto. Veja, tudo que ele começou a trazer sobre a terra, desde a vida botânica, peixe, assim por diante, progrediu até os pássaros e os animais. Então, algo à sua própria imagem, um homem, e parou aí. Veja, porque foi até a sua perfeição do que ele queria. É assim que se começa com esse trailer. Poderia se instalar a estrutura e você diz, o que está fazendo? Como vocês, quando todos vocês removeram as primeiras pedras deste canto aqui. O que estão fazendo? Veja, não parecia que ia ser como é agora. Parece um pequeno Éden, porque estava na mente de vocês o que fazer, e vocês somente continuaram desenvolvendo. Agora, nós queremos ser transformados, nós próprios, pela renovação do nosso entendimento. Veja, não no que temos nessa terra, o que vamos esperar nesta terra, mas ao que estamos aproximando. O mundo que está por vir, transformados pela renovação do nosso entendimento. Agora, 6.000 anos, Deus levou para fazê-lo. E nós vemos em Gênesis 1, porém agora nós vemos que nisto, Deus tinha um objetivo que queria atingir. Ele tinha um objetivo que queria atingir. Então ele lê Gênesis 1 e Gênesis 2. Agora eu vou parar aqui no 61. Se não der para me explicar, porque eu quero explicar esse Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, com mais tempo para vocês. Quantos podem dizer que foram abençoados nessa noite? Vamos se pôr em pé nesse momento. Aqueles que desejam ajoelhar aqui no altar, né, se você pode ajoelhar aí, levante de pé, levante as suas mãos, agradeça por essa transformação nesta noite.